Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Mentalista. No vídeo de hoje, vamos conhecer uma história fascinante do escritor Júlio Verne. Considerados por muitos como um grande profeta, cujas as suas profecias deixadas em suas obras literárias, se cumpriram centenas de anos após sua morte. Mas antes deixe seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar. Agora sem mais delongas, puxa a vinheta. A nossa mente é o computador mais antigo que se tem conhecimento, e os encontros mais profundos da psique humana nascem as mais incríveis criações e obras em que o escritor de romance e ficção científica Júlio Verne, um homem com muitos segredos, um dos mais importantes foi sua adesão a uma sociedade esotérica, chamada Sociedade da Névoa ou Nevoeiro, uma ordem que colaborava com os Iluminados da Baviera, cuja ordem era transmitir conhecimentos e permitindo colocar mensagens secretas em suas criações. Como, por exemplo, quando escreveu um livro sobre um personagem quase idêntico a Hitler, porém 20 anos antes de seu nascimento, ou quando viu com precisão a distância e o lugar do pouso, e o nome de um dos astronautas da missão Apollo 11, um século antes do pouso ocorrido na Lua. Quais mistérios guardavam Júlio Verne? Por que existem tantos símbolos esotéricos em seu túmulo? Seria ele um profeta? Qual a razão de tentar matá-lo? Como conseguiu prever tantas coisas? Júlio Verne deixou muitos trabalhos, e seus livros são traduzidos em mais de 160 línguas, fazendo a imaginação de muitos voarem. Muitos que até hoje leem seus livros, mas o escritor tem um lado muito sombrio, que poucos conhecem, uma parte da sua vida secreta, porque detinha tanto conhecimento esotérico em seus livros, cheios de símbolos, códigos secretos e mensagens subliminares, que apenas os iniciados conseguiam entender. Na verdade, o que mais parecem ser profecias você verá que não são. Trata-se mensagens que ao longo do vídeo você verá que não são subliminares, mais diretas e objetivas. A parte mais importante é sua relação com a sociedade secreta Sociedade da Névoa, sociedade que se fala muito pouco no mundo da conspiração mistério, porque existem poucas informações. Era um grupo que adorava um estranho livro da época medieval chamado Sonho de Polifilo, o livro de grande importância para os líderes da Europa que governam até nos dias de hoje, mas a misteriosa vida de Verne pode ser resumida em acontecimentos importantes. Primeiro, uma tentativa de assassinato. Seu sobrinho Aston, quando pegou uma arma e disparou várias vezes contra seu tio, os tiros pegaram na perna de Júlio Verne, e seu sobrinho acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico. Não se sabe qual é o motivo dos tiros, mas sabe-se que Júlio Verne sussurrou algumas palavras no ouvido do garoto. Não sabemos o que foi dito ao sobrinho, mas o rapaz ficou louco imediatamente e tentou matá-lo. Segundo estranho acontecimento foi quando Júlio Verne decidiu queimar documentos, livros, papiros e um monte de informações confidenciais. Talvez quisesse proteger alguma informação, porque sua relação com a sociedade secreta aqui não é discreta, é secreta mesmo, como exigia a proteção do conhecimento. O terceiro fato estranho foi quando mandou montar seu túmulo, mas deveria ter características bem específicas. Por exemplo, deveria ter símbolos da Rosa Cruz, alquimia e alguns símbolos da maçonaria. A característica mais marcante do registro de sua busca pela juventude eterna ou pela imortalidade na lápide de Júlio Verne, saindo da terra levantando os braços para o céu quebrando a lápide, o eixo central do mistério e a Sociedade da Névoa, porque Júlio Verne era uma pessoa que detinha afinidade com o esoterismo e os segredos ocultos, e você verá isso claramente como eu disse. Há poucas informações sobre essa sociedade, elas estão relacionadas aos Iluminados da Baviera, que alguns passaram a chamar de Illuminati. A Sociedade da Névoa, ou Nevoeiro, essa sociedade secreta nasceu no século XVI por um homem chamado Sebastian Gray. O lema deste homem era o seguinte: eu fiz levantar no céu uma luz indefectível, e cobrir toda a terra como que de uma nuvem. Eu armei minha tenda nas alturas e em meu trono ficava sobre uma coluna de nuvens. Isso dava a entender que a ordem era regida pelo poder de Deus, e seus escolhidos deveriam governar os não escolhidos. A princípio a sociedade absorveu ideias da franco-maçonaria, mas com o tempo se vinculou aos Iluminados da Baviera, fundada em 1776 e é conhecida por Ordem das Abelhas, porque queriam absorver e coletar o néctar da sabedoria para seus iniciados. Mais tarde chamaram de Illuminati já que as duas ordens trocaram favores. A lenda ou um mito diz que essas ordens se fundiram com objetivos da Sociedade da Névoa,
junto aos Illuminati foi manchada e modificada pelo cristianismo, para poder satanizar. Poderíamos dizer assim, eles queriam criar uma nova ordem mundial, na época uma nova ordem europeia. Para isso tiveram de criar revoluções contemporâneas assim, aumentar o poder na sombra da sociedade da névoa junto com os Illuminati. Todas as partes são mitos não comprovados, porém sabemos que os Illuminati foram perseguidos, aniquilados e desapareceram da história. E se reergueram como um conceito, ou como uma ideia das famílias no poder. Os Illuminati não existem, são um mito, e como uma ideia é um conceito. Dizem que a sociedade da névoa também tinha contatos com a ordem do priorato de Sião, para poder levar essas ideias. Segundo a história, essa sociedade estava acima de outras ordens, que controlavam o mundo. Um dos membros da sociedade era Alexandre Dumas. Foi ele quem encontrou e iniciou Júlio Verne. Ele disse que Verne deveria entrar na ordem. Disse o seguinte: eu te ajudarei e te iniciarei nos saberes ocultos. A partir daí Verne obteve muito conhecimento, e passou a incluir códigos em suas obras, conhecimentos que proveu do chamado Sonho de Polifilo, um livro esotérico medieval de conceitos estranhos. Se diz que surgiu em 1499 em Veneza, mas pode ser bem mais antigo, por causa dos seus caracteres. Esse é o livro-chave da sociedade secreta, como se fosse a Bíblia para eles, e dele que Júlio Verne teve muitas ideias e incluiu conceitos, mensagens ocultas em suas criações. Mas antes de falar sobre isso você deve saber o seguinte: suas obras têm características de um iniciado e seguem um padrão. Vejamos, sempre ou quase sempre é um grupo de pessoas que decidem fazer uma viagem ou seguir um caminho, e nesse caminho, surge dificuldade, prova, e testes, e no final as pessoas acabam se tornando pessoas melhores. Podemos ver em 21.000 léguas submarinas Volta ao Mundo em 80 dias, em Viagem ao Centro da Terra, e agora surge os Mistérios dos Códigos no livro da Terra-Lua, escrito em 1865, nos fala de como o homem chegará à Lua e pisará e depois voltará. Isso há 100 anos antes do ônibus espacial pousar, pela missão Apollo 11, no ano de 1969. Agora o que acontece a seguir são coisas definitivamente impossíveis de prever, como vejamos na obra de ficção, Da Terra à Lua. Ele menciona o seguinte: os Estados Unidos será a primeira superpotência a pisar na Lua, o que se cumpriu 100 anos depois, e vale lembrar que ele escreveu isso em uma época em que os Estados Unidos não era superpotência. Outro fato interessante é que ele fala sobre o modo Columbia, a viagem à Lua e a aterrissagem, com a margem de erro de alguns metros. Depois ele fala sobre 3 astronautas, o nome de alguns astronautas, com o mais semelhante é de Michael, que parece muito com Michael Collins, isso um século antes. Muita coincidência além de incrível, quanto mais nos aprofundamos mais mistérios encontramos, e as coincidências que você verá a seguir são assombrosas. Vamos lá. Outro ponto curioso é que a certa velocidade de escape da órbita lunar, no livro está 11.000 km. A NASA disse que foram 10.830 km por hora, ou seja, uma pequena margem de erro. Outra obra de ficção, a decolagem que fez o ônibus é de 28 graus norte, e 28 graus ao sul do Equador. Curiosamente o lugar que coincide com o Cabo Kennedy, usado nas missões Apollo para pousar as bolsas da nave. Com Júlio Verne poderia saber isso. Tem mais: a última palavra do capítulo 11 deste livro é Apolo. Por que aparece Apolo? Seria um deus mitológico diante de todas as coincidências. Pode ser até que não se trate da missão Apolo 11, mas é mais do que evidente que também não se trata do deus mitológico. Mais dados. No livro de ficção ele fala que o custo da missão para a Lua foi um pouquinho mais que 12 milhões de dólares, quando na verdade a NASA gastou na missão Apolo 11 foi um pouco mais de 14 milhões de dólares. Outra margem de erro pequena. Lembre-se, 100 anos antes de tudo acontecer, e no ano de 1863 ele escreveu outra obra, chamada Paris no século XX. Este livro conta como seria Paris há 100 anos no futuro, ou seja, Paris em 1963, e nos fala mais. Fala sobre a internet, trem subterrâneo, motores à explosão, rede elétrica, fax, e até a Torre Eiffel, e um farol na torre, mas no livro se chama de luz que estava nessa torre. Como é possível que há 100 anos antes, ele escreva todas essas coisas, e tem mais ainda não acabou, e você irá se surpreender muito mais, em um livro que se chama 500 milhões da Begum escrito no ano de 1879, nos fala de um alemão que é extremamente racista, e quer purificar a raça germânica. Aqui temos claramente a figura do Hitler, só que temos um problema. Hitler nasceu em 1889, ou seja, 20 anos depois do livro. Como é possível
de onde veio tanta precisão? E tem mais, na obra Volta ao Mundo em 80 Dias, o protagonista se chama Philip Fong, só que é etimologicamente bem parecido com Polifilo da Bíblia da Sociedade Secreta da Névoa, em que o protagonista Phileas faz referências ao mesmo livro. Analise friamente, sem conspiração, e pense em tudo que eu te falei, e você verá que os códigos foram implementados, um após o outro, continuando. Em 20.000 léguas submarinas, aparece uma figura mítica de uma lula gigante, que há muito tempo foi encontrada de verdade. Essa figura era mitológicas naquela época e impossíveis. Impensáveis, só que aqui vira realidade. Mas tem mais. Quando pensamos em Júlio Verne, lembramos na viagem ao centro da Terra, onde suas obras mais famosas no livro aparecem figuras em estranhas ruínas, e vestígios do que poderia ser um paraíso subterrâneo, o que hoje conhecemos como teoria da Terra plana. Muito provavelmente a Sociedade da Névoa admite-se esse conceito, e Júlio Verne utilizou em suas obras. Também mencionou sobre bomba atômica e a Segunda Guerra Mundial, mas essas coincidências eu vou deixar para o próximo vídeo, claro, se vocês pedirem mais história desse homem incrível chamado Júlio Verne. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu, te vejo no próximo vídeo. Tchau.